Mas não entendo nada, nada mesmo. O inimigo de quem esse Ratched falava, afinal estava no trem? E agora, onde está? Como pode ter sumido no ar? Minha cabeça dá voltas. Diga algo, meu amigo, eu lhe imploro. Mostre-me como o impossível pode ser possível. Boa frase, comentou Poirot. O impossível não pode ter acontecido. De modo que o impossível pode ser possível, apesar das aparências. Oi gente, e aí? Sejam muito bem-vindos a mais uma resenha deste mês que é tão especial, porque, como acho que vocês já sabem, a gente tá falando dos nossos livros que a gente ganhou no nosso Amigo Secreto, que eu vou falar pra vocês que se você não viu, você tá perdendo, então clica aqui nos cards. O livro que eu vou falar hoje é de nada mais, nada menos do que Agatha Christie. Falei certo? Você falou Agatha. E você apontou o card pra cá, o card não é aqui? Ah, gente, o card tá em algum lugar aqui, ó. O card é pra esquerda, não é? É pra cá. É, você apontou pra direita. É aqui. Ah, mas... O card é aqui. E o livro que eu vou falar hoje é de nada mais, nada menos do que Agatha Christie, O Assassinato no Expresso do Oriente. Antes de começar a falar sobre o livro, sobre a Agatha e tudo mais, só queria fazer um adendo aqui, né? Que no Amigo Secreto eu ganhei, aliás, 2 livros da Agatha Christie, da Bianca. Um foi esse aqui que a gente vai falar hoje e o outro foi Mistério no Caribe. Enfim, só peguei aqui, eu ainda não li, então não posso dizer muito sobre esse livro. Eu tive que escolher um dos 2 para resenhar, mas em breve lerei. Porque já percebi que a Agatha é uma pessoa, assim, uma autora que eu vou ler sei lá quantos livros, o quanto eu conseguir, né? Porque eu acho que vai ser infinitos livros essa mulher tem. Uma das coisas que eu mais gostei sobre o fato de ter ganhado livros da Agatha Christie no Amigo Secreto, tô escrevendo ao contrário, é que a Agatha Christie foi uma das autoras que a minha mãe lia quando ela tinha a minha idade. E quando eu tava nessa fase, assim, de querer ler, mãe, quero ler livros que contem histórias e tudo mais, ela sempre me falava que ela lia Agatha Christie e que eram histórias, assim, de romance policial e de investigação e tudo mais. E eu sempre, fiquei curiosa, ficava curiosa, assim, mas ao mesmo tempo eu falava, é um livro que minha mãe leu, né? Não sei. Passou-se os anos e Lívia começou a ler clássicos. E eu falei, agora eu quero ler Agatha Christie também. E assim, já me apaixonei pelos poucos livros dela que eu já li. Já sou completamente apaixonada pela escrita dela, pela genialidade, assim, de suspense que ela tem. E hoje eu vou falar de um dos livros que é um dos mais famosos, que eu acho, né? A Agatha Christie aí tem mais de 80 livros lançados, fora os contos, que acho que são mais de 100 contos, e 17 peças de teatro. Então essa mulher, ela não tinha sono, eu acho. Ela passava todas as horas do dia dela escrevendo. Se você nunca ouviu falar de Agatha Christie, ela é conhecida aí como a rainha do crime. E basicamente, acho que todas as histórias dela, acho que todas, né, sem exceção, são contando algum crime e a resolução desse crime. Então tem todo esse ar de mistério, de romance policial, de detetive, e você tentando desvendar junto com o narrador, junto com o personagem principal, a resolução daquele crime, o que aconteceu, todos os porquês, todos os comos, e enfim, ela te envolve assim de um jeito muito bizarro, cheio de plot twists. Ela também tem essa característica marcante que é o plot twist do final. A gente acha que a gente entendeu onde ela quer chegar, chega no final ela fala, haha, você não entendeu. Aí ela te conta uma história, aí você fala, tá bom, fui surpreendido, e ela vai lá e te surpreende de novo. O Expresso do Oriente, ele é um expresso que existiu de verdade. Na época, o Expresso do Oriente fazia esse caminho de Istambul até Londres ou até Paris, né, em uma rota alternativa. E a Agatha Christie teve a ideia para escrever essa história quando ela ficou presa numa tempestade de neve dentro do Expresso do Oriente. Ela ficou presa acho que por 2 dias e ela foi anotando ali, vendo as pessoas à volta dela e tendo ideia para os personagens que ela utilizaria nesse livro aqui. O que conta esse livro então?
Basicamente, ele vai contar a história de um detetive. Uma das histórias, né, desse detetive, que é o Hercule Poirot. Ele é um detetive muito famoso, inclusive, nos livros da Agatha Christie. Ele reaparece, assim, em várias edições. Ela tem alguns detetives principais que aparecem mais. E esse, acho que, se bobear, é o mais famoso de todos. E ele tava lá na Turquia, ia ficar uns dias em Istambul. Tipo assim, vou tirar umas férias. De repente, alguém ligou pra ele e falou assim, ó, a gente tem um caso aqui, a gente precisa que você venha resolver agora, aqui em Londres. Então ele falou, tá bom, vou pegar o Expresso do Oriente, que vai de Istambul até Londres, e em 3 dias eu tô lá. Só que o que aconteceu? Aquela época do ano era uma época que, teoricamente, não teria muita gente no trem. Era uma época meio vazia, assim. Mas, para surpresa do Poirot, ele chegou e o trem estava lotado. A primeira classe lotada, não tinha lugar no trem. Mas aí ele tinha um amigo dele que era o diretor da companhia de trem ali, que fez ali, deu um jeitinho pra colocar o Poirot dentro do trem lotado. Enfim, basicamente não tem muita enrolação nesse livro aqui. O que acontece é que um desses passageiros, um homem chamado Ratchet, ou o sobrenome dele, alguma coisa assim, ele é assassinado em um momento em que o trem se encontra parado. Ele teve que parar por conta da nevasca, então eles tiveram que ter ali a viagem interrompida por conta da nevasca, e eles descobrem que esse homem foi assassinado com 12 facadas. E assim, né? Ironia do destino, Poirot, detetive muito famoso, inclusive, tava lá, de boa, falando, não tô nada pra fazer, vou desvendar quem que matou esse cara aqui. Ele começa ali a investigar as pessoas que estavam no trem. Porque se o trem tava parado na tempestade, não tinha como ter entrado ninguém ou ter saído ninguém de dentro do trem. Pelo menos essa era a ideia principal ali, que tava rondando a cabeça de todo mundo. Então eles falavam, o assassino está entre nós, alguém matou este homem, vamos descobrir quem é o assassino. Então esse livro aqui, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é os fatos, que vai narrar desde essa chegada aí do Poirot a Istambul, ele indo pro trem, ele conhecendo meio por cima todos os passageiros, até o assassinato em si. A segunda parte é os depoimentos, onde ele vai entrevistar todos os passageiros do trem pra, enfim, pegar as minúcias ali, né? Todas as informações que ele podia, que conseguia retirar daqueles personagens ali pra tentar descobrir, desvendar o crime. E a terceira parte vai ser a resolução do crime. Então, ele parando pra pensar, refletindo o que seria, qual seria a resolução desse crime. A história é essa, não tem muito o que enrolar, eu não posso falar muito sobre ela, porque senão é spoiler, claramente, né? A grande trama do livro é o que aconteceu, quem matou esse homem. Mas tem algumas coisas interessantes aí que a gente pode falar sobre isso. Então a primeira coisa é que os passageiros, eles eram todos, cada um de uma nacionalidade. Então eles eram pessoas muito diferentes, muito características, assim. E era uma grande coincidência, né? Eles chegaram o trem lotado, numa época que não era pra estar lotado, cheio de pessoas de diferentes nacionalidades, com sotaques diferentes, falando línguas diferentes, sem ligação nenhuma, assim. Realmente, tipo, uma pessoa de um jeito, outra pessoa de outro jeito. Eles eram personalidades muito diferentes dentro daquele trem, principalmente no vagão que aconteceu o assassinato, que é o vagão Calais. A segunda coisa, uma curiosidade, já que eu mencionei o vagão Calais, é que quando a Agatha Christie lançou esse livro, um outro autor britânico lançou um livro sobre o Expresso do Oriente na mesma época. E aí ele foi traduzido nos Estados Unidos como O Assassinato no Vagão Calais, para que não houvesse essa confusão de bens entre os dois livros. Mas enfim, voltando pra história. Outra coisa é que geralmente nas histórias de detetive, eles têm ali como puxar a ficha, né, dos criminosos. Puxa a ficha, esse cara aqui, será que teve passagem na cadeia? Será que, né, tem algum passado contaminado aí? Mas nesse caso eles estavam presos em uma nevasca, no meio de um trem, sem acesso a nada, nenhuma informação. Eles não tinham acesso à polícia, eles não tinham acesso à internet, né? Porque esse livro aqui foi escrito em 1934. E, enfim, eles não tinham acesso a nada. Então o Poirot, ele tinha que conseguir desvendar o crime baseado em retirar verdades ali dos passageiros, em tentar uma confissão, talvez, algo assim.
ou então na intuição, na dedução, conseguir chegar até a verdade. Ele vai contar então ali com a ajuda do médico do Expresso do Oriente e do amigo dele, dono lá da companhia de trem. E esses três aí vão quebrar a cabeça, assim, né? Poirot um pouco mais do que os outros, pra tentar desvendar o crime. A última coisa que eu tenho pra comentar um pouco assim sobre essa história é que ela tá envolvida com um crime que aconteceu de verdade nos Estados Unidos. Naquela época tava acontecendo. E eu não vou falar qual crime é esse, porque senão acho que dá um pouco de spoiler já sobre o que acontece dentro da história, né, dentro desse livro. Mas teve relação então com um crime que estava acontecendo nos Estados Unidos e que ainda não tinha tido uma resolução. E aí ela meio que dá uma resolução assim no livro. Agora falando um pouco sobre o final, o desfecho dessa história. Obviamente eu não vou falar o que acontece, então fiquem tranquilos, eu não vou dar spoiler. Apesar de que esse é um livro muito famoso, tem vários filmes aí, né, várias adaptações. Mas o final dessa história é um pouco controverso. Alguns fãs da Agatha amam esse final, acham genial. Outros ficam tipo assim... Quê? O que você tava arrumando? Por que você fez isso? Então algumas pessoas não gostam do final dessa história. Outras pessoas gostam. Eu particularmente, de primeira assim, eu não tive muita opinião, não. Um outro livro que eu li dela, que é A Noite Sem Fim, foi o primeiro livro que eu li dela. Eu lembro que eu fiquei chocada. Eu cheguei no final, assim, ó. E aí nesse... mas é que é real. Eu tava muito assim, eu tava de boca aberta, literalmente, não é tipo jeito de falar. Eu tava literalmente assim, ó. Sério. Mas enfim, então o outro livro que eu li dela, eu lembro que eu fiquei muito chocada com o final. E esse aqui, eu falei assim, então é isso. Eu não fiquei tão chocada com o final. Mas eu acho que esse livro aqui é um livro que cresce, assim, sabe? Depois que você lê. Então você lê, pelo menos assim foi comigo. Li, achei uma coisa, e aí foi passando os dias, eu fui achando que foi mais genial, assim, o final dela. O final que ela deu o desfecho todo da história. Eu fui falando, não, realmente faz sentido, realmente foi um final bom. Enfim, o livro cresceu mais pra mim dias depois que eu já tinha acabado a leitura, do que no momento que eu tinha acabado de acabar. É um dos livros mais famosos, como eu já falei. Então, com certeza, é um livro que, se você quer ser leitor de Agatha Christie, você não pode deixar de ler, porque é um dos principais, é um dos que carregam o nome dela aí, por aí. Não é? Só um adendo, né, antes de finalizar. Gente, o que são essas edições da HarperCollins? Enfim, me diz aí nos comentários se esse livro é digno da sua cabeceira. Não esquece de curtir, deixar os comentários, mandar para os seus amigos. Fique atento porque esse ano a gente vai ter muita novidade aqui no Cabeceira. E eu espero que você esteja junto com a gente para ver tudo acontecer de pertinho. E é isso. Tchau. Bom dia, cabeçudos. Eu não sei porque que a gente ainda não adotou esse podcast. Eu acho, vai ter o nosso clube do livro. É. Somos todos cabeçudos. Seja também um cabeçudo. Seja você também um cabeçudo. Hashtag sou cabeçudo. Vai.